Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa semanal de estudo da Bíblia, o Bíblia Fácil. Nessa temporada, estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós estamos com 10 convidados aqui no Cevisa, em São Paulo, ao longo dessas semanas partilhando desse conteúdo extraordinário do último e mais surpreendente livro da Bíblia. Eu quero agradecer a sua audiência e convidar você para tomar a sua Bíblia e agora vamos estudar um tema muito especial no Apocalipse, que é muito pouco ensinado, mas é uma doutrina fundamental da Bíblia. Você já ouviu falar a respeito da doutrina do milênio, 1000 anos que nós teremos? Alguns falam que esses 1000 anos serão na Terra, outros ensinam diferente. Vamos deixar que a Bíblia diga para nós como de fato será esses 1000 anos. Então tome sua Bíblia e venha participar conosco desse estudo. Aqui estamos todos prontos, quero convidar vocês então a abrirem vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 20. Chegamos então ao 20º capítulo dos 22 que aqui vamos estudar. O tema que hoje então vamos repassar, um reinado de 1000 anos. Ao mesmo tempo em que os salvos reinarão com Cristo 1000 anos, nós teremos também um aprisionamento de Satanás pelo mesmo período de 1000 anos. Vamos então compreender um pouquinho melhor essa doutrina do milênio com base em Apocalipse capítulo 20. Convido vocês antes a nós orarmos e você que está em casa, se puder também, participe desta oração. Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Tua palavra se encontra em nossas mãos e é nosso desejo agora estudar mais uma vez o livro do Apocalipse. Queremos convidar ao Divino Espírito Santo para que esteja conosco, que Ele seja nosso professor mais uma vez e nos faça compreender o que o Teu livro sagrado nos revela. É a bênção que nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo é muito especial. O ser humano hoje ele está cansado, não? Estressado. A vida cotidiana não é fácil. Todos estão numa correria sem parar. E Deus planejou um momento de descanso para todos nós. Esse momento de descanso serão 1000 anos de paz que nós teremos assim que Jesus voltar. Já pensaram? 1000 anos para descansarmos? Às vezes a gente para 30 dias numas férias e a gente já volta revigorado. Imagine você tirar 1000 anos para dar uma descansada. Pois esse é o plano que Deus tem para nós. 1000 anos de descanso, 1000 anos de paz lá no céu. Quando nós falamos no céu, é porque nós habitamos um planeta e quando Cristo voltar, nós seremos levados para os céus. Agora a Bíblia fala de 3 céus. O apóstolo Paulo é quem disse, né? Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Então Paulo foi até o 3º céu em visão e contemplou coisas magníficas. Ele visitou o céu, assim como também João. Agora, se eles estão falando de um 3º céu, é porque existe um primeiro e existe também um segundo. O que é o primeiro céu? Nós chamamos o primeiro céu também de céu atmosférico. É esse céu que você vê de dia, aonde estão as nuvens, aonde as aves voam, aonde voam as aeronaves. Esse é o céu atmosférico. O segundo céu nós chamamos de céu astral. Ele pode ser visto à noite. Lá estão os astros, as estrelas, os planetas. Até mesmo esse segundo céu, o homem já conseguiu poluir, colocando muita coisa lá. Mas o 3º céu é a casa de Deus. É onde Deus está preparando uma morada. Você lembra de uma promessa que Jesus fez lá em São João, capítulo 14, versos 1 a 3? Vou para, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, esta casa do Pai, onde Jesus está preparando uma morada, é o 3º céu. E nós, quando Cristo voltar, seremos levados além do primeiro céu, além do segundo céu,
para esse terceiro céu. E lá nós vamos morar por 1000 anos. Parece fantasia? Não, eu estou falando de Bíblia. Isso é a Bíblia que ensina. Mas pastor, eu nunca ouvi isto. O que você está aprendendo na sua igreja? A Bíblia está sendo estudada? Você está indo lá para estudar mais a palavra de Deus? Isso não é história, não é fantasia, não é ficção. Isso é a realidade da Bíblia. Então vamos agora para Apocalipse 20 e nós vamos compreender melhor essa história. O milênio não será apenas um período de descanso para os salvos, como também será um dia de acerto de contas. Porque o grande arqui-inimigo, originador do pecado, ele precisa ser punido por todo o mal que causou. Durante esse período, ele também sofrerá as consequências dos seus atos. Vamos começar lembrando o que estudamos semana passada. Em Apocalipse 19, 6 e 7, nós vimos aqui uma cena da volta de Cristo. O verso diz: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E nós explicamos que essas bodas é uma comparação que nós teremos quando Cristo voltar. É o casamento entre Cristo e a sua igreja. Quando Cristo voltar, Ele dará início ao que nós chamamos o milênio, um período de 1000 anos. E nós vamos agora repassar alguns eventos que vão acontecer no início do milênio, durante o milênio e depois do milênio. Nós já vimos semana passada que Cristo voltará e quando Ele voltar, os salvos que estão mortos ressuscitarão. Os salvos que estão vivos serão transformados e junto com os salvos que ressuscitaram, serão levados para os céus. Os ímpios que estão mortos continuarão mortos e os ímpios que estiverem vivos, eles morrerão com o esplendor da volta de Cristo. Agora nós vamos falar hoje sobre 2 eventos a mais. Primeiro, a prisão de Satanás e depois a terra desolada. Todos estes eventos, eles têm lugar no início do milênio. Então, o evento que vai inaugurar os 1000 anos de Apocalipse 20 é a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, Satanás será aprisionado. Então, vamos para Apocalipse capítulo 20 e veja comigo os versos 1 a 3. Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto, mas o quê? Por pouco tempo. Olha que interessante. O Apocalipse está dizendo que quando Cristo volta, também virá um anjo, e ele tem numa mão a chave do abismo, na outra uma corrente, e ele vai aprisionar Satanás por um período de 1000 anos. Como será esse aprisionamento? É claro que o Apocalipse não está falando de uma corrente literal. Esse aprisionamento é circunstancial. Por que circunstancial? Desde que Satanás conseguiu acesso a esse planeta, quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, ele tornou-se o príncipe desse mundo. E o seu trabalho é tentar e destruir o ser humano. Só que quando Cristo voltar, os salvos serão levados para os céus e os ímpios todos estarão mortos. Ou seja, quem sobrou para que ele continue a sua obra nefasta? Ninguém. Então é esse estado de coisas que fala do aprisionamento de Satanás. Ele não tem a quem tentar, ele não tem a quem seduzir. Ele e seus anjos estarão vagueando por esse planeta
durante 1000 anos. Aqui será a prisão dele. Então, esta prisão, ela é circunstancial. Há um exemplo muito simples que nos ajuda a entender isso. E aqueles que trabalham com a alvenaria, os pedreiros, vão entender isso melhor. Há uma fase na construção da casa que é quando nós levantamos as paredes, estamos entijolando as paredes. Se está chovendo uma forte chuva, você não tem como levantar uma parede, porque você depende que a massa seque para colocar o próximo tijolo e assim por diante. Então nós usamos a seguinte expressão: eu não posso trabalhar, eu estou de mãos e pés atados. Ele não está de fato de mãos e pés atados, mas as circunstâncias o impedem de fazer qualquer coisa. É o mesmo caso com Satanás. Ele não terá o que fazer, por isso ele estará preso. Agora, ele vai estar preso nessa terra. E como estará o planeta Terra nesta ocasião? Quando Cristo voltar, fenômenos sobrenaturais acontecerão. Nós já lemos com vocês aqui no capítulo 6 de Apocalipse, a partir do verso 14, que o céu vai se enrolar como um pergaminho, os montes e ilhas se moverão dos seus lugares, haverá um grande terremoto na 7ª praga, ou seja, todas as obras humanas serão destruídas e a terra ficará um caos. Esta terra desolada, vazia, é que será a morada de Satanás. Interessante que o profeta Jeremias, ele olhou para esse momento e no capítulo 4 do seu livro, olha o que ele escreveu: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O profeta Jeremias, em visão, contemplou a terra nesse milênio. E a terra vai estar um caos, e sobre ela o diabo e seus anjos, por 1000 anos. Então, estes são os eventos que marcam o início do milênio. Cristo volta, os justos ressuscitam, que estavam mortos, os justos vivos são transformados, os ímpios que estavam vivos morrem, os ímpios que estavam mortos continuam mortos, nada acontece com eles. Então Satanás é preso e os salvos vão para o céu dar o início de 1000 anos de reinado. Enquanto eles estão reinando, o diabo está aqui na terra preso com os seus anjos. Agora, o que os salvos farão no céu durante esse milênio? Sandra? Pastor, uma pergunta bem simples, mas eu tenho certeza que é pensamento da maioria. E os animais? Porque Jesus volta. Os vivos salvos ascendem aos céus. Os vivos não salvos, eles morrem com a glória de Jesus. E os animais que são criaturas? Que destino está reservado para eles nesse momento? Todos eles também morrerão. Com os fenômenos da volta de Cristo, todo ser vivente um dia será exterminado. Tá, então eles passariam por sofrimento do flagelo Assim como aconteceu no dilúvio, onde só se salvaram aqueles animais que Noé colocou dentro da arca e os outros pereceram, agora também todos perecerão. E eles voltariam a existir no céu? Os animais não têm uma chance de salvação como o ser humano. O plano da salvação não foi feito para as criaturas, para os animais. Eles não raciocinam, eles vivem do instinto. Agora, se as criaturas que Deus colocou nesse mundo, um dia elas estarão no céu, nós não sabemos. Nem na nova terra. Não existe nada revelado sobre o assunto. Quando ela descer, a nova Jerusalém, não tem nada revelado sobre o assunto. Okay. O que está revelado é que na nova terra nós teremos animais, porque a promessa é que eles voltarão a comer da palha e eles serão todos pacíficos. Nós teremos animais. Que animais são estes? Novos animais? Alguns que um dia habitaram aqui? Todos que habitaram? Nós não sabemos, porque isso não está revelado. Okay. Mas o plano da salvação
foi feito para os seres humanos. Quais serão os eventos durante o milênio? Primeiro, os salvos estarão nos céus, reinando por 1000 anos. Depois, os ímpios continuam mortos, 1000 anos mortos. Satanás está preso e a terra está desolada. Agora acontece aqui algo interessante. O que os salvos farão no céu durante este período de 1000 anos? Vocês se lembram que eu falei para vocês já que todo ser humano um dia vai comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado? Atos 17:31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse varão que vai julgar? É Cristo, que Deus o ressuscitou. Então Atos está dizendo que um dia o mundo será julgado com justiça. Agora, esse julgamento da humanidade, nós já explicamos também para vocês que ele passa por 3 fases. A primeira fase nós chamamos de pré-advento, alguns chamam de juízo investigativo. A segunda fase é juízo comprobatório ou de comprovação. E a terceira fase é juízo executivo. Vamos ver rapidamente essas 3 fases? Vocês estão lembrados dessa primeira fase do juízo pré-advento ou investigativo? Quando é que ela começou? A profecia de Daniel 8,14 apontava para o início desse juízo. E até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário não era a volta de Cristo, como os mileritas pensavam, mas era o início do juízo no santuário celestial. Cristo passou do ofício de sacerdote para sumo sacerdote no dia 22 de outubro de 1844. Então, aí começou o juízo que nós chamamos pré-advento. Olha o que diz Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Quando se aplicou essa profecia do primeiro anjo? 1844. Chegou a hora do juízo. Terminou o período profético, o juízo começou. Ou seja, a primeira fase do juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Até quando vai durar essa fase? Até que Jesus saia do santuário, porque a porta da graça se fecha ao Jesus deixar o santuário. E nós já estudamos com vocês aqui Apocalipse 15:8, quando o santuário se enche de fumaça e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem as 7 últimas pragas. Então Cristo sairá do santuário. Quando ele sai, o caso de todos os seres humanos já foram decididos, ou para a salvação ou para a perdição. Agora, eu já disse para vocês também que nesta primeira fase são julgados apenas aqueles que um dia aceitaram a Cristo. Os ímpios não são julgados nessa primeira fase. Por que não? Porque eles não aceitaram a Cristo. E quem não tem a Cristo já está condenado. Ele não é julgado, ele já está condenado. E por que os salvos ou os candidatos ao céu são julgados? Porque é possível que alguém que aceitou a Cristo um dia não permaneça na fé. Por isso que tem um juízo, para saber quantos aceitaram a Cristo e perseveraram. Não é isso que diz Apocalipse 2:10? Ser fiel até quando? Até a morte. Não é então ser cristão 10 anos, 20 anos, não. Ser fiel a Deus durante toda a vida. Então, quem um dia aceitou a Cristo vai ser julgado agora. Mas se ele não permaneceu fiel a Cristo, ele vai ser declarado condenado. Esta é a primeira fase do juízo, que termina quando Jesus sair do santuário. Agora, qual é a segunda fase do juízo?
Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por quanto tempo? 1000 anos. Aqui é uma descrição dos salvos. Eles não aceitaram a marca da besta, eles não adoraram a besta, eles estão salvos, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos, mas o que é que o verso começou dizendo? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Sabe o que acontece aqui? Os salvos sentarão em tronos para julgar os ímpios. Mas não foi essa a promessa que Jesus fez para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse? O que vencer vai sentar-se no trono comigo, assim como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Jesus não prometeu isso para Laodiceia? Os salvos vão se sentar em tronos. O apóstolo Paulo escreveu assim, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Que anjos os salvos irão julgar? Os caídos, os perdidos. Então nós não apenas julgaremos os ímpios, mas também os anjos caídos. Agora, esse julgamento dos ímpios é diferente do julgamento dos anjos. Porque eles já estão condenados. E os ímpios, que ainda hoje têm a oportunidade, podem mudar de time. Os anjos não têm mais essa oportunidade. Os anjos caídos já estão condenados. Mas aquele que é ímpio hoje, ele pode deixar de ser ímpio, enquanto Jesus estiver no santuário. Mas quando Jesus sair do santuário, acabou-se a graça. Então, durante o milênio, os ímpios serão julgados para quê? Para se comprovar o motivo da sua perdição. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos voltar a esse assunto e vamos entender claramente o que o Apocalipse fala a respeito do juízo e deste milênio que está reservado para o povo de Deus. Já já voltamos. Olá amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Bíblia Fácil dessa semana, estudando a respeito da doutrina do milênio. Se você quiser essa linda revista para em casa acompanhar os estudos, tirar suas dúvidas e conhecer mais sobre esses assuntos, ela é um presente da Novo Tempo para você. Basta ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Preenche lá você um formulário e através dos correios essa revista chegará na sua casa. Um detalhe, no final da revista nós temos um questionário. Você tem duas formas, pode preenchê-lo aqui na própria revista, destacar e enviar para Novo Tempo pelo correio, ou você pode preencher essas mesmas questões na internet. Aqui vai estar a orientação. Se você acertar mais de 70% de todas as perguntas que aqui são feitas, você vai ganhar um DVD que nós gravamos sobre o livro do Apocalipse, com 18 temas. Esse também é um presente da Novo Tempo para você. Peça então a sua revista e vamos conhecer mais sobre esse livro extraordinário. Eu tenho um convite para você. Todos os domingos à noite, numa igreja adventista perto da sua casa, o livro do Apocalipse também está sendo estudado. Procure uma igreja perto de você, conheça mais do Apocalipse e se prepare, porque Cristo está voltando para buscar a todos nós.
E quando formos para os céus, vamos ter 1000 anos para descansar das tragédias, dos trabalhos, das lutas dessa vida. É o que a palavra de Deus nos promete. E é esse o assunto de hoje. Quando terminamos o primeiro bloco, nós falamos que Paulo disse que um dia nós vamos julgar os anjos, até mesmo os anjos. Os salvos vão julgar os anjos e também os ímpios. Esse juízo acontece durante o milênio. E nós chamamos esse juízo de juízo comprobatório ou juízo de comprovação. Não é um juízo para determinar se alguém vai ser salvo ou não. Todos já estão condenados. Então, qual é o objetivo principal dessa fase? É o motivo da perdição dos ímpios. Nós iremos julgar, analisar os casos no sentido de determinar qual foi o motivo pelo qual os ímpios se perderam. E houve um tempo que a Sandra perguntou sobre os entes queridos que não chegarem no céu, como ficarão? Quando nós olharmos os registros das pessoas que não se salvaram e nós vermos quantas oportunidades Deus deu, quanto o Espírito trabalhou nessas vidas e ainda assim elas rejeitaram a graça, nós vamos entender que Deus foi justo em salvar este e não aquele. E nós vamos glorificar o nome de Deus. E não haverá tristeza em nosso coração, porque o mal tem que ser destruído e aquele que não abandona o pecado vai ser destruído junto com o pecado. Então a segunda fase do juízo, ela acontece durante o milênio e nós chamamos juízo de comprovação, apenas para saber o motivo pelo qual os ímpios se perderam. E qual será a terceira fase? Será a fase do juízo executivo. Quando é que acontece esta fase? Depois do milênio. Leia comigo Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Apocalipse 20, versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o que vai acontecer com Satanás? Será solto da onde? Da sua prisão. Se ele vai ser solto e nós dissemos que a prisão é circunstancial, porque não havia ninguém mais para tentar, o que aconteceu então com os ímpios nesse momento? Eles ressuscitaram. Mas não foi isso que Cristo disse lá em João 5, 28 e 29? Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, na volta de Cristo. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Agora acontece a ressurreição do juízo. E por que Satanás foi solto? Porque tem gente novamente para ele tentar. E olha o que diz o verso seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número destes é como o quê? A Bíblia diz que os perdidos, o número deles é como a areia do mar. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os... Pronto, completou os 1000 anos, os restantes dos mortos, os ímpios, que não ressuscitaram na volta de Cristo, agora ressuscitam. Graziele. Pastor, mas Satanás irá então tentar, mesmo ele já estando, esses ímpios já não tendo mais a salvação? Mesmo não tendo esperança, já estão todos perdidos, mas Satanás vai mais uma vez seduzi-los, vai enganá-los. Olha o poder de convencimento que o diabo tem, vai convencer gente que está perdida já, que há a solução para o caso deles. Como é que o diabo vai fazer isso? Vamos deixar que a Bíblia responda? Vamos começar com Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2. Semana que vem, nós vamos estudar com detalhes o capítulo 21. Mas vamos ler aqui apenas 2 versos, para ficar mais fácil o nosso aprendizado. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2. Vi também o que, amigos? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Você sabe que a cidade de Jerusalém, na Bíblia, sempre foi a sede do povo de Deus. E agora nós temos a Nova Jerusalém. Esta é a Jerusalém celestial. Jesus não falou assim, vou preparar-vos lugar? E o que é que Jesus foi preparar? A Nova Jerusalém, uma cidade. Você quer ver como isso é verdade na Bíblia? Dê uma olhadinha no livro de Hebreus. É por isso que nós temos que estudar muito a Bíblia. Ela é extraordinária. E quando você começa a comparar texto com texto, olha que coisa maravilhosa. Veja como a Bíblia é maravilhosa. Olhe para Hebreus 11:16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou o quê? Deus está preparando uma cidade. É esta a promessa que Jesus fez em João 14. Vou preparar-vos lugar. E esta cidade se chama Nova Jerusalém. Agora João, no capítulo 21, está vendo essa cidade descer do céu. Então, quais são os eventos no final do milênio? Terminados os 1000 anos, primeiro, os ímpios que estavam mortos ressuscitam. Todos os ímpios de todas as eras, todos, desde Caim, todos os ímpios, eles vão ressuscitar. E o Apocalipse diz que o número deles é como a areia do mar. O diabo está solto. Vai começar a seduzi-los agora. Seduzir para quê? Assim que os ímpios ressuscitam, a cidade santa que estava no terceiro céu, desce para esta terra. É o que João está vendo aqui. Vi, e ele está vendo a cidade santa que descia do céu. A cidade santa vai descer e vai pousar nessa terra. Ou seja, a cidade santa está aí e nela estão os salvos. Agora, o que o diabo vai fazer? Olha aí Apocalipse capítulo 20 de novo, versos 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Para aí por um instante. Sabe o que o diabo fez com os ímpios? O diabo convenceu de que eles tinham força, tinham poder para invadir a cidade de Deus que desceu do céu e tomar posse dela. O diabo convenceu os ímpios de que isso era possível. E agora todos os ímpios, com Satanás e seus anjos, os demônios, eles marcham em direção a essa cidade. Eles sitiam, eles tomam a cidade em volta dela, eles cercam a cidade. E agora que eles vão tentar atacar a cidade, o que acontece? Continua lendo. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, no momento em que o diabo e os ímpios forem invadir a cidade, Deus manda fogo dos céus e destrói de uma vez para sempre o mal. Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta e todos os ímpios. Este fogo, ao mesmo tempo que destrói o mal, os ímpios, ele vai purificar o planeta Terra. E esse mesmo planeta Terra, que será purificado pelo fogo, tornar-se-á a eterna morada dos salvos. Ou seja, o jardim do Éden, que Deus havia criado para Adão e Eva, sofreu um breve intervalo de alguns milênios, mas agora Deus retoma o seu plano. E agora, esta terra renovada pelo fogo voltará a ser
como o jardim do Éden era. E esta terra será para sempre a morada dos salvos. Como será viver nessa nova terra? Quais serão as condições de vida? Isso nós veremos no último estudo do Apocalipse. Mas por hora, nós temos que entender que o mesmo fogo que destruiu o mal, Satanás, seus anjos ímpios, purificou o planeta, e a terra que hoje nós moramos será a eterna morada dos salvos. Você entendeu qual é a cronologia que a Bíblia nos apresenta? Você entendeu o papel do milênio dentro do plano de Deus? Tem muita gente ensinando confusão por aí. Tem gente ensinando que os 144 mil vão dominar esse planeta por 1000 anos. Tem gente ensinando que o milênio vai ser aqui na Terra. Não tem nada disso. Simples como a Bíblia revela, e nós acabamos de estudar. Então, recapitulando, Cristo, quando voltar, Ele dará início ao milênio. Nós iremos para os céus durante 1000 anos, reinar com Cristo lá. Depois voltaremos para essa terra. Os ímpios ressuscitarão. Satanás vai convencê-los a atacar a cidade. E quando eles forem invadir a cidade, Deus acaba para sempre com o mal. E o fogo purifica esse planeta, e aqui nós viveremos por toda a eternidade. Maitê? Pastor, então, quando nós voltarmos, né, teremos uma vida perfeita. A vida será perfeita a partir da volta de Cristo. Quando nós voltarmos, já estaremos há 1000 anos com essa vida perfeita. Sem dificuldades financeiras, Nada. sem guerra, Nada, sem nada. não. Tá, obrigada. Não é bom demais para ser verdade, Maitê? É, muito bom. É muito bom. Você não acha que o Apocalipse é o livro da esperança? Sim, Não é maravilhoso do Apocalipse? com E certeza. por que é que alguns líderes religiosos estão ensinando por aí na TV que o Apocalipse não pode ser compreendido? Por que é que alguns líderes espirituais estão dizendo que ninguém pode explicar o Apocalipse? Meu amigo, você está privando milhares de pessoas de verdades eternas, de alegrias que Deus preparou para o ser humano. Você quer uma coisa mais empolgante que saber que a vida eterna está à sua disposição? Que nós teremos um lar perfeito para morar com as pessoas que nós amamos por toda a eternidade? Você se lembra que semana passada eu falei de um irmão que eu perdi? Estão lembrados? Que eu falei do meu irmão João, que ele faleceu? Um dia ele perguntou para mim assim: Arilton, no céu vai ter futebol? Porque ele sempre foi um apaixonado por futebol. E lá em casa nós somos em 7 homens. E todos os domingos cedo sempre foi tradição da família acordar e ir brincar de futebol. E ele perguntou para mim assim: no céu vai ter futebol? E eu entendi a pergunta dele. Ele gostava tanto do esporte e ele perguntou: no céu vai ter? Eu falei assim: Dão, eu chamava ele de Dão. Dão, eu não sei se no céu vai ter futebol. Pode ter. Eu sei de uma coisa: qualquer coisa no céu te dará muito mais prazer do que hoje o futebol está te dando. Porque tudo no céu será perfeito. Agora, se nós estamos esperando esse céu maravilhoso, não é motivo de conhecer estas profecias, de estudar, de nos aprofundar? Por que ficar na superficialidade da Bíblia? Deus reservou tudo isso para nós. Sandra. Pastor, eu tenho uma dúvida. Em que momento será distribuído o nosso galardão? Galardão quer dizer recompensa. A recompensa tua será dada quando Jesus voltar. E qual será a tua recompensa? Na volta de Cristo. O Apocalipse diz: você receberá uma coroa de ouro, umas vestes brancas, uma pedrinha com um novo nome e a vida eterna. Esse é o seu galardão. Tá, parte 2 da pergunta. Eu tinha o entendimento que o galardão seria distribuído de acordo com as obras. Então vamos lá. Nós 2, salvos, o Senhor ministrou, pregou o Evangelho, pela sua vida, através da sua vida,
milhares de almas foram salvas. E eu aqui não fiz a mesma coisa. Eu até falei de Jesus, até consegui ganhar algumas pessoas para a salvação eterna. Isso não terá uma medição, não terá uma diferença? Eu entendi o galardão como uma recompensa melhor e maior para aquele que mais trabalhou no sentido de divulgar o eterno evangelho e salvar almas da destruição. Rafael, vai para ali, você vai filmar minha resposta a partir dela, por favor, que a sua pergunta é muito importante. E você não sabe como as perguntas de vocês nos ajudam. Eu vou explicar para você e para o pessoal que está em casa. Nós, infelizmente, estamos infectados por uma doença religiosa chamada salvação pelas obras. Você não vai ser salvo pelas obras que você pratica. Eu posso dedicar 80 anos da minha vida pregando o Evangelho, ajudando milhares de pessoas a serem salvas. A minha recompensa não será maior, uma vírgula sequer, do que aquele que durante a vida inteira foi um ladrão, um adúltero e na última hora ele aceita Cristo. Sabe por quê? Porque assim é Deus. Ele te salva por causa da justiça de Cristo, não é por causa da sua justiça. Você se lembra do ladrão na cruz? Para mim não existe história mais linda do que esta. Na hora da morte, ele se voltou para Cristo. Primeiro voltou-se para o amigo dele e disse assim: nós estamos injuriando a ele, mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem nem o mal fez. Com esse discurso, ele estava dizendo o seguinte: esse homem é diferente. E por que o ladrão falou essas palavras? Porque ele viu o porte de Cristo. Ele viu como Cristo se portava. Ele viu como Cristo falava com as pessoas. Ele viu Cristo, antes da morte, orar pelos soldados e dizer assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele viu Cristo, antes da morte, dizer assim para Maria: Maria, eis aí João, é o discípulo mais novo que eu tenho. Leva ele para casa e cuida dele. E disse para João: João, essa é minha mãe. Eu só tenho ela. Cuida dela para mim. O ladrão foi vendo essas coisas e ele entendeu que Cristo amava as pessoas não por causa das coisas que elas faziam, mas por quem ele era. E o Espírito Santo trabalhou no coração dele. E na última hora ele se voltou para Cristo e fez uma oração. Ele disse assim: Senhor, quando vieres em teu reino, o Senhor se lembra de mim? Foi a coisa mais linda que Jesus ouviu naquela sexta-feira. Jesus voltou-se para ele e disse assim: em verdade te digo hoje, eu vou te dizer uma verdade agora. Um dia você estará comigo no paraíso. Aí eu pergunto: Sandra, quantos mandamentos aquele ladrão guardou? Nenhum. Quanto dízimo ele devolveu? Absolutamente Quanto trabalho nada. missionário ele fez? Nenhum. Quanta visita ele fez nos hospitais? Nenhuma. As tuas boas obras não te colocam no céu. Boas obras servem apenas para evidenciar que Cristo está no meu coração. Eu obedeço não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Os adventistas são criticados por pregarem um sábado e a lei de Deus, e quem critica não parou para raciocinar. Nós não guardamos o sábado para ser salvo, e nem a lei de Deus para ser salvo. Nós guardamos porque nós fomos salvos. Esta é a maior verdade que a Bíblia tem para nos ensinar. E você pode estar se perguntando assim: quer dizer que nada do que eu faço vai ajudar na minha salvação? Não vai, querido. Porque Jesus só salva você por causa da graça de Cristo. Agora, quem foi salvo por Jesus não vai deixar de obedecer, porque nós somos salvos para obedecer. Não é maravilhoso isso? Você não é salvo pelas boas obras que pratica. Esse ladrão nunca fez nada, mas ele está salvo. Sabe por quê? Porque ele aceitou a Cristo. Se você agora aceitar a Cristo como teu Salvador, você será salvo. Agora, se você não morrer no instante seguinte, como morreu aquele ladrão, você será o melhor cristão que esse mundo conhecerá. Sabe por quê? Porque você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai quebrar sábado. E sabe por quê? Porque Jesus está no seu coração.
E quando Cristo vem para o seu coração, você é uma nova criatura, diz Paulo. Já pensou que coisa extraordinária? Eu ser salvo exclusivamente por aquilo que Jesus fez na cruz, independente das minhas obras, independente do que eu faço? Você quer notícia melhor do que esta? Maitê não é bom demais para ser verdade? Mas é verdade. Você é salva pelo que Cristo fez, não por aquilo que você faz. Nós não guardamos a lei para ser salvos. Nós guardamos a lei, e dentro da lei o sábado também, porque Cristo um dia nos salvou. É impossível não amá-lo depois que eu descobri que Ele me ama tanto. É impossível. É impossível não obedecê-lo. Sabe que às vezes eu chego em casa cansado do trabalho e às vezes eu vejo que tem lá na pia um bocado de louças para serem lavadas. Minha esposa correndo com o mestrado dela, correndo com as aulas de inglês, cuidando do filhinho, agora está vindo outro. E eu cansado penso assim, a minha esposa trabalhou o dia inteiro, coitada, correu o dia inteiro. E eu mesmo cansado vou para a pia. E cada prato que eu lavo, cada colher que eu lavo, eu estou morrendo de sono, cansado, mas eu fico pensando, eu amo tanto a minha esposa, como que eu não vou ajudá-la? É o amor que nos motiva a fazer as coisas. O meu bebê quando chora, às vezes na madrugada, na melhor hora do sono, 1 da manhã, 2 da manhã, e você está louco para dormir e ele acorda, eu vou lá e pego o meu bebê, Rafael, e eu fico com ele no colo, e ele com os olhos arregalados, querendo brincar, e eu digo, filho, vai dormir, filho, o papai quer dormir. Mas ele é meu filho, eu amo, eu vou ficar com ele ali, quanto tempo preciso for, até que ele durma. Não importa o sacrifício, eu amo. Eu posso estar com sono, eu amo. Eu vou ficar ali, quanto tempo ele precisar, até que ele durma. E quando ele estiver tranquilo dormindo, eu vou colocá-lo no berço e eu vou voltar para a cama. E se ele chorar, eu vou voltar de novo, porque eu amo. É assim que você faz quando você ama. Você cuida, você obedece, você atende. Não é bom demais para ser verdade? Jesus está preparando tudo para mim e para você. Se você soubesse os planos que Deus tem para a sua vida, você nesse mesmo instante abriria o seu coração e faria dele Senhor absoluto da sua existência. Eu vou convidar agora a Joyce que venha cantar e ela vai falar sobre esse Deus que cuida, esse Deus que ama. Eu queria que você pensasse nessa música, que você pensasse na sua vida, na sua religião. Pensa nisso agora. Ouça o que Deus vai falar com você agora. Jesus me encontrou sozinho na vida, ergueu-me do lodo com dó e paixão, curou minhas dores, limpou as feridas e ouviu os lamentos do meu coração. Jesus me estendeu a mão tão querida e olhou-me nos olhos com pena de mim. Mostrou-me que ainda posso ter paz nesta vida e com grande ternura falou-me assim: eu sei o que é ser ferido e magoado, um sol rejeitado no mundo sem luz.
Jesus me aceita do jeito que estou. Deseja que eu viva e aprenda a sonhar. Jesus me mostrou que o passado passou, que a vida é eterna se eu confiar. Se a felicidade ficou no passado, se as tuas memórias são feitas de adeus, levanta a cabeça e caminha ao meu lado. Eu não te abandono, sou Pai, sou Deus. Eu sei o que é ser ferido e magoado, sou rejeitado no mundo sem luz. Amei os amigos e fui maltratado. Vivi por amor e morri numa cruz. O tempo é veloz, a vida é pequena. Prossegue comigo, não olhes pra trás. Se o mundo é atroz e a alma serena, irás entender o preço da paz. Se o mundo é atroz e a alma serena, irás entender o preço da paz. Sabe qual é o convite de Jesus para você hoje? Segura na mão dele e não olha para trás. Não importa quem você foi até aqui. Pode ser que eu esteja falando para alguém que já tirou até vidas. Pode ser que eu esteja falando para alguém que até esse momento traía a esposa. Estava envolvido com outro homem traindo seu esposo. Pode ser que eu esteja falando agora para um jovem que está caído nas drogas. Pode ser que eu esteja falando agora para um político que tem sido corrupto na sua gestão. Sabe qual é o conselho para você agora? Pegue nas mãos de Cristo. Esqueça o passado. Deus vai perdoar você. Se você abrir o teu coração para a influência do Espírito Santo, Ele vai te transformar numa nova criatura. Você será uma nova pessoa a partir de agora. Esquece o passado. Deus vai perdoar você. Mas desse momento em diante, não solte a mão de Cristo. E Ele vai terminar na sua vida a obra que Ele já começou. Ele quer fazer isso com todos nós. E o bom é que nós podemos esquecer o passado. E todos nós aqui temos castelos assombrados, dos quais temos que nos libertar. Todos nós temos coisas que fizemos e não temos orgulho dessas coisas. Deixa isso no passado. O que importa daqui para frente? O que Deus quer da minha vida? Como eu vou ser daqui para frente? Ore comigo. Pai, nós queremos humildemente colocar a nossa vida no Teu altar. Nós entendemos hoje o glorioso plano que o Senhor tem para todos nós. E como nós queremos fazer parte de tudo isso. Como nós queremos estar prontos para a Tua volta. Irmos para os céus,
descansar 1000 anos com o Senhor. Nós queremos ficar livres desse mundo de choro, de doenças e de sofrimento. Nós queremos estar com as pessoas que nós amamos que um dia partiram. Por favor, muda então o nosso coração. Senhor, transforma a nossa vida e prepara-nos a cada instante para o dia glorioso em que Jesus voltará a essa terra. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e nós o fazemos por amor a Jesus. E em nome dEle, amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos a respeito da cidade santa que Jesus está preparando para nós. Como será essa cidade? Como será a condição de vida nela? Eu te encontro na semana que vem.